Às 11 horas e 16 minutos, nós vamos prosseguir na temática dízimo, apresentando aqui alguns e-mails. Pastor Maurício de Castro, Nova Iguaçu. Por que os pastores cobram dízimo se nunca houve uma ordem para a igreja dizimar? Nunca houve uma pessoa sequer na Bíblia que deu dízimo de ouro, prata ou moeda. Apenas de produtos agropecuários. Por que a igreja continua, então, com essa prática que nunca foi ordenado para a igreja? Pastor Sebastião Ferreira. É muito simples. Se olhar na Bíblia, a resposta está nítida na Bíblia. O povo de Israel era um povo que cuidava de ovelhas, de rebanhos e da agricultura. Então, o dízimo deles era o quê? Aquilo que eles produziam. Se você tem uma fábrica de automóveis, você vai dar o dízimo de quê? De automóveis fabricados. Se você tem uma fábrica de colchão, você vai dar o dízimo de colchão. O povo de Israel dava o dízimo daquilo que era produto das mãos dele, que eles plantavam e colhiam. Então nós temos que ter essa concepção. Perfeito. Se todos concordam, ou alguém vai discordar? Eu posso acrescentar uma parte aí, o pastor Ivo? Olha, eu discordo da palavra do pastor. Pastor Maurício de Castro, Nova Iguaçu. Ele precisa dar uma lidazinha em Atos dos Apóstolos. Pastor Maurício. Porque quando Ananias e Safira venderam uma propriedade, para o sustento da igreja, havia ali a oferta, né? A entrega do que era devido ao Senhor. E quando eles, então, concatenaram um plano em casa de darem aquém do que devia na casa do Senhor. E eles foram severamente punidos. E não estávamos no tempo da lei, não. Já estávamos no tempo da graça. Imagina se acontece isso hoje. Bom, pastor, nós tivemos essa questão respondida aqui pelo pastor Sebastião Ferreira e Eli Alves de Souza. Para as respostas agora de pastor Érico Rodolfo Bussinger e o pastor Edson, eu vou trazer uma segunda questão. Impressionante como há aqui questões relativas ao dízimo. Atenção. Usuário, prefiro não me identificar, porém fica aqui minha pergunta. Gostaria de saber por que as igrejas nos obrigam a nos identificar nos envelopes de dízimos. Sou dependente do meu marido e não dizimo. Ele não faz também por estar afastado da igreja, mas viu o meu nome num quadro de dizimista onde eu constava como devedora. Ora, fiquei altamente constrangida, pois não tenho ganhos. Eu sou contra colocar nomes nos envelopes, pois isso leva alguns tesoureiros a entrar na nossa vida financeira e poderá até revelar isso a terceiros. Eu começo com o Érico e dou a conclusão ao pastor Edson. Pastor Ivo, é um assunto delicado. Cada igreja tem a sua maneira de registrar isso, de administrar isso. No nosso meio, eu gosto de me colocar à disposição dos irmãos para receber o dízimo. Para dizer a verdade, eu nem leio a quantia e não confiro nada depois. Mas, pelo simples fato de orar por aquela pessoa, eu quero abençoar aquela pessoa que está dando. E as pessoas gostam, sentem prazer em entregar a mim. Então depois eu passo lá para a contabilidade e tal, para a tesouraria. Mas é alegria da pessoa em entregar a mim, e é prazer que eu tenho em abençoar. Agora, se a oferta é anônima, a gente não sabe a quem abençoar. Eu vejo isso lá em Hebreus 7, eu me lembro da palavra do pastor Sebastião Ferreira, que lembrou muito bem os evangelhos. Jesus foi muito claro: vocês não devem deixar de dar o dízimo, mas tem muita coisa mais ainda que vocês precisam fazer. Então, nós queremos abençoar as pessoas. Agora, essa ideia de ficar controlando o dízimo, cobrando, eu acho totalmente fora de propósito. O dízimo é para ser entregue, foi bem lembrado, mas não cobrado. E há igrejas até onde bota catraca, porque se a pessoa não deu dízimo, nem entra para a ceia. Catraca, tranca. Eu acho fora de propósito, um absurdo, sem base bíblica, qualquer atitude dessa. O dízimo é para ser dado sim, mas não é para ser cobrado. Muito bem, às 11 horas e 21 minutos, nós estamos prosseguindo aqui com o debate.
E ainda sobre a questão do dízimo, porque há uma série de centenas de perguntas aqui relativas à questão do dízimo, eu entro na particularidade com o pastor Edson Vasconcelos. Pastor Edson, eu estive numa igreja de Madureira muito grande e vi num quadro mural uma lista altamente constrangedora de nome de dizimistas faltosos. É lícito isso, na sua opinião? Tá bem, o sujeito está roubando a Deus, mas eu devo colocar lá o nome de quem está roubando? Eu creio que não. Eu creio que é louvável, de repente, se não houver alguém que seja contra na igreja devido a uma assembleia, e o pastor levar isso à igreja, em colocar na igreja sim uma lista, não o total, mas o número de dizimistas que temos na igreja. Nós temos, por exemplo, 50 dizimistas, 100 dizimistas. Por quê? Muitas das vezes nós temos aí 400, 500 membros. A igreja, ela sobrevive de quê? Não só de glórias e aleluias, mas também de dinheiro. Por quê? Pagamos eletricidade, tem bancos, tem o zelador da igreja e outras despesas, combustível, passagem, etc. Então, aquelas pessoas que são dizimistas, eu não faço, já até tentei fazer, mas você colocar em um quadro, não para todo mundo à vista, o nome das pessoas que são dizimistas, né? ou tanto dizimistas. Mas os faltosos não, porque na verdade isso é problema dele com Deus, porque o dízimo não é obrigatório, o pastor não pode obrigar ninguém a entregar dízimo, é amor, a pessoa vai entregar por consciência que ele deve contribuir com a obra de Deus, é somente isso. Bom, interessante como a questão continua pendendo para o dízimo. Essa eu entrego ao pastor Sebastião Ferreira, enquanto aguardamos um contato mais profícuo com as caravanas. Paulo de Tarso, pastor Sebastião Ferreira, Paulo de Tarso diz, se devemos entregar o dízimo como dizem, por ser bíblico, por que então não nos circuncidarmos, guardarmos o Shabat, ou sábado judaico, né? Não comermos comida, não ser comida kosher, a comida pura, e por aí vai. E a graça, ninguém fala nada? Nós estamos debaixo da graça. Agora, nós temos que olhar que nas colocações que a pessoa nos fez,